Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje nós vamos calcular a força gravitacional entre Urano e o Sol. Este planeta que é o sétimo planeta mais distante do Sol, então nós já calculamos a força gravitacional entre todos os planetas anteriores. No próximo vídeo a gente chega ao final. Vamos calcular a gravidade do último planeta, Netuno, em relação ao Sol, o oitavo planeta, né, que é o último, e depois vamos ver alguns padrões, vamos comparar, né, as forças gravitacionais entre todos os planetas, os seus volumes, as suas massas, para a gente ver se existe algum padrão na configuração do sistema solar. Mas voltando para Urano, o sétimo planeta, o terceiro maior planeta do sistema solar, né? O maior é Júpiter, o segundo maior é Saturno e o terceiro maior é Urano, que é 4 vezes maior do que a Terra, tem 4 vezes o volume da Terra e 14 vezes a massa da Terra. A massa que é muito importante para os nossos cálculos, né? Nós vamos usar a massa de Urano e também a massa do Sol para calcular a força gravitacional entre eles. A órbita de Urano ao redor do Sol é de 84 anos. Ou seja, enquanto aqui na Terra a gente leva só um ano para dar uma volta no Sol, né? Que é um ano, um período muito importante para a gente, que a gente marca a nossa vida aí em anos, né? Que dita um tempo para a gente, uma régua de medir o tempo para a gente, essa volta no Sol de um ano. De Urano é de 84 anos. Ou seja, se a nossa vida fosse lá no planeta Urano, a gente provavelmente, a maioria das pessoas nem completaria ao longo de sua vida uma volta no Sol. Mas vamos para o que importa aqui nesse vídeo, que é o cálculo da força gravitacional. Então vamos começar a calcular aqui. Para a gente calcular a força gravitacional, a gente precisa sempre lá da lei da gravitação universal, que é aquela formulinha que ela diz quais são as variáveis, relaciona as variáveis que influenciam na força da gravidade. Nós já vimos bastante aí que essa lei diz que essa força de atração entre os corpos ela é proporcional às massas, ou seja, quanto maior a massa do corpo dos corpos que se atraem, maior essa força. E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto mais distante esses corpos estiverem um do outro, menor vai ser essa força, e menor ao quadrado. Você vai pegar essa distância e elevar ao quadrado. E aí você vai dividir a multiplicação das massas por essa distância ao quadrado. E não podemos esquecer da constante gravitacional, o Gzão, que vai multiplicar por toda essa configuração. E aí nós vamos ter a força gravitacional. Então, primeiro nós precisamos da massa de Urano, que nós vamos multiplicar pela massa do Sol. Então, a massa de Urano, que é 8,68 vezes 10 elevado a 25 quilogramas, né? Essa é a massa de Urano, e aí basta a gente multiplicar pela massa do Sol, que é de 1,99 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. A gente tem um número gigantesco aí, né? Porém, a gente vai dividir pela distância ao quadrado. A distância, que é um número enorme aí, né? Cerca de 2 bilhões de quilômetros, né? Mais exatamente 2 bilhões 870 milhões 658 mil e 186 quilômetros. E aí a gente não pode se esquecer de passar para o Sistema Internacional de Medidas, que é o metro. Então essa distância, geralmente quando a gente pesquisa essa distância, eles dão em quilômetro, e aí a gente tem que multiplicar por 1000 para a gente obter em metro. Então
eu vou multiplicar por 1000 e aí vou elevar esse número ao quadrado. Então, fazendo essa divisão da multiplicação das massas pela distância ao quadrado, nós chegamos ao valor de 2,096 vezes 10 elevado a 31, né? E aí a gente tem que multiplicar agora pela constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. E aí, enfim, nós chegamos a força gravitacional entre Urano e o Sol, que é de aproximadamente 1,40 vezes 10 elevado a 21 newtons. No próximo vídeo nós vamos calcular a força gravitacional do último planeta, o oitavo planeta, Netuno, em relação ao Sol. E depois nós vamos continuar, vou fazer vídeos comparando essas forças gravitacionais e trazendo essas grandezas, né? Por exemplo, essa força ficou 10 elevado a 21, né? Então a gente viu que a massa do Sol é 10 elevado a 30, então são números astronômicos que foge à nossa realidade, que foge ao nosso senso comum. Então eu vou trazer também todas essas variáveis, todas essas grandezas para uma escala menor, uma escala mais compreensível. Vou trazer para o tamanho da pequenez que nós representamos na grandiosidade do universo. E assim podemos fazer um sistema solar em uma escala mais compreensível, né? Para a gente entender se um planeta, por exemplo, fosse do tamanho de uma bolinha de gude, se o Sol fosse do tamanho de uma bola de basquete, por exemplo, qual seria o tamanho da Terra? Qual seria a distância entre a Terra e o Sol em centímetros ou em metros? Será que essa escala é possível? Então a gente vai trazer todas essas variáveis para a nossa realidade. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!